Goethe foi um romancista alemão, né? Justamente escritor da época do romantismo alemão e que trouxe bastantes contribuições, além de um estadista, né? Um homem de classe nobre e tal, que tem uma série de pensamentos que podem ser muito úteis e inclusive a antroposofia utiliza muito Goethe, pelo que ela descreve de observação goetheanística. O que é isso? É justamente a gente fazer uma observação um pouco mais completa das situações, indivíduos e pessoas com alguma sagacidade de querer agregar com algum ensinamento para aqueles momentos, né? Então, Goethe não é só os sofrimentos de jovem Werther, né? Ele não é o começo também, como eu aprendi na escola, na época da minha escolástica de ensino fundamental e médio, que ele era o início de um pessimismo na escrita, jamais, jamais mesmo. E hoje em dia eu entendo mais porque aquilo me incomodava quando eu ouvi, mas de qualquer forma, há várias frases que a gente pode levar para a nossa reflexão. Então, para já não gastar muito mais tempo, porque são várias frases e comentários, eu levo para vocês aqui a primeira. O que o homem não entende, ele não possui. Essa é a primeira frase que a gente tem, né? Essa frase é muito legal para os nossos tempos de quarentena e atualidade, porque tem momentos que vale a pena a gente debater, a gente expor ideias e falar. Mas tem momentos que vale a pena a gente silenciar. E não é só para não arranjar briga ou coisa assim, para ser passivo ou qualquer coisa do tipo. Mas porque às vezes a reflexão é infrutífera naquele momento para o indivíduo. Você pode lançar conceitos, instigar valores e deixar que ele chegue até aquele momento, até aquela conclusão. Mas querer que ele todos os homens, né, compartilhem de todos os valores ao mesmo tempo é insensato, né? Justamente por isso, porque o que um homem não entende, ele não possui, né? Então, se a gente, por exemplo, vai falar de compaixão por alguém que é famoso por não tê-la, a gente pode instigar ele a buscar aquele valor, só que ele vai primeiro ter que compreender a ideia por vontade própria e depois vivenciá-la, né? Que é aquela questão que a gente fala do pensar, do sentir e do querer, também se aplica a isso, né? Não adianta eu querer discutir ou trabalhar com ele na esfera do pensar algo que de algum modo não está presente no sentir e muito menos no querer, né? Então, só quando esses três entram em conjunção é que aquilo que é a oportunidade surge, né? Quando a gente pensa em providência divina, ela é mestra em nos deixar sensibilizados no momento certo para que venha uma ação e aqui nos desperte um pensar, uma reflexão e quem sabe uma mudança de vida, né? Mas de qualquer forma, quando a gente percebe também esses momentos há na vida, né? Saber são ensinamentos que a gente pratica quando continuar e quando desistir, né? Tem momentos que realmente não vale a pena a gente seguir naquele ponto, naquela discussão, naquela argumentação, naquela vivência. E tá tudo bem, né? Porque é justamente isso. Não adianta, trabalhando um pouquinho a parábola do semeador, né? A gente lançar uma semente num terreno estéril e esperar que ela gere frutos, né? O milagre divino não funciona assim. Ele funciona em conduzir os homens a, por vontade própria, ascenderem, né? Mas não puxar eles com uma mão forte e dizer, vem cá que eu tô mandando, né? Não é assim que funciona. E a gente também não pode incorrer nesse momento que também é um tipo de vaidade de achar que tudo que a gente pode fazer e passar vai ser aceito e assimilado de bom grado, porque às vezes as pessoas, por mais que isso esteja certo, se estiver o que a gente está pensando ou defendendo, de algum modo a pessoa também tem que possuir aquela carga dentro dela para assimilar e ser tocada, a famosa empatia. Do contrário, não rola, né? 2. Ingratidão é sempre um tipo de fraqueza. Nunca conheci homens capazes de serem ingratos. O que é isso aqui? É legal, esse raciocínio é muito similar a que compara ingratidão àquele raciocínio clássico de Einstein da maldade como ausência de bem, né? Ausência de luz. Então, quando a gente fala que ingratidão é sempre um tipo de fraqueza, por quê? Até chega a ser assim, um pouco incisivo nessa questão, né? Tipo, a ingratidão é uma coisa de caráter e tal, mas não quer dizer que a pessoa ser ingrata seja mau caráter. Não, não é isso. É mais ou menos um segmento da frase de cima, né? Se a pessoa não entendeu o que está se passando ao redor dela e quanta coisa ela é cercada de favores que a providência divina coloca para que ela possa se desenvolver, então
é difícil você também argumentar ou esperar ela que ela seja agradecida. E ao mesmo tempo, isso envolve um raciocínio que não é que a gente deva julgar mal ou falar que aquela pessoa não presta e tal. Não, não é isso. O que se coloca em seguida, Goethe coloca, é que eu nunca conheci homens capazes de serem ingratos. Eles não fazem isso por capacidade, na verdade fazem por incapacidade, que é justamente o sinônimo de fraqueza, né? Quando a gente vai pro 3 agora, há pessoas que não cometem erros porque nunca desejam fazer algo que vale a pena fazer. Essa aqui é importante. Muitas vezes, isso já vai chegar na frase. Deixa eu ver qual aqui. Na frase 4, né? Quando a gente fala de homens que gostam do medíocre. Mas o que acontece? A gente muitas vezes tem um terror, um pavor interno de errar. Seja por condicionamento, seja por vivências da vida, frustrações que muitas vezes a gente não trabalhou bem, né? Você acha que se você cometer algum erro, o universo vai acabar, sua vida encerra. Isso envolve também medo de perda, isso envolve muita coisa, né? E todos nós temos isso, né? Agora, quando a gente se coloca num momento de superioridade, tipo, eu nunca erro, e aí essa frase serve como uma advertência, né? Pra mim, inclusive, é porque tem alguma coisa errada ali, né? Ou simplesmente a pessoa não tá tentando, ou ela não quer tentar para poder continuar mantendo esse status, ou mais ainda, ela erra e não admite, o que faz disso ela uma hipócrita, né? Então, basicamente, é aquela clássica frase chavão de errar é humano, né? Embora minha avó dissesse que repetir o erro é burrice, né? Mas, brincadeiras à parte, há pessoas que não cometem erros por vários motivos, mas a gente não tem que ter medo disso. Nesses tempos de crise e tudo mais, a gente tem que, na verdade, ter a esperança de que a gente vai avançar. Apesar dos erros, eles também fazem parte do aprendizado e a partir daí a gente segue. E é aquele clássico também, tá tudo bem. Não é de admirar, a frase 4, que todos gostem mais ou menos do medíocre. Vamos ver se aparece aqui. Só vai aparecer um pedacinho, cortou. Mas tudo bem. Não é de admirar que todos gostemos mais ou menos do medíocre, porque isso nos deixa em paz. Nos dá uma sensação confortável de relação com aquele que é como nós, né? Quem nunca teve medo de se destacar ou se destacou e levou uma série de complicações e o que eu chamo de chabucadas da vida? O que é isso? As pessoas muitas vezes temos, e aí é legal que Goethe coloca isso, né? Não é admirar que todos gostemos, ou seja, ele se inclui no bolo também, né? Nós, no caso, temos receio do progresso, porque o progresso é desconhecido, ou a gente acha que ele é desconhecido, e a partir daí a gente não sabe o que vem depois. A gente sabe o que vem agora e a gente já mais ou menos se adaptou ao agora. E o que vem depois a gente não conhece, e por isso nos aterroriza. Mas isso nos aterroriza se a gente continuar com a nossa mentalidade de que o estável é bom e, mais ainda, se a gente continuar com aquela mentalidade de que eu não quero perder nada, né? A vida não é assim. A vida é feita de ciclos e espirais, no caso, né? Ou espiras. Então, mais do que um ciclo, ela tem pontos em comum que se tangenciam numa visão espacial, mas que já estão distantes porque estão num outro patamar. Então, cada experiência que a gente passa e revive, a gente já aprendeu uma série de valores. E se a gente já está vivendo uma experiência completamente nova, ou vai viver no próximo segundo, assim que eu desligar esse vídeo, que bom. Significa que a gente é capaz, que a gente dá conta e que tem muita gente ao lado pronta para nos ajudar. É porque assim é a vida. Então, muitas vezes, essa frase de Goethe é porque ele também compartilhava certo terror, né, ou medo instintivo sobre o desconhecido, sobre a perda. Mas a perda e o desconhecido são conceitos impróprios de se dizer, porque na verdade o que nós temos é a vida em seu máximo esplendor. Ela não vai pedir licença, como diz Toquinho,
Ela vai entrar e depois vai nos convidar a rir ou chorar. Tanto faz. Mas a vida segue um rumo bom e a gente cresce com ele. Então a gente não tem que ter medo da mudança. Mas, como diz Goethe, todos nós temos. Esse é um trabalho que a gente tem que seguir, né? E mais, fica aquele alerta para todos nós, né? Não vamos, se a gente optar por ser mediano, ou seja, realmente é uma opção, tudo bem, legal, é uma coisa boa. Agora não vamos deixar nos levar no marasmo da média. Aquele famoso vou ficar na média para evitar conflito. Isso não vale. Isso nos faz infelizes, né? Isso nos deprime e isso nesses tempos de crise nos coloca em xeque sobre o que nós somos e o que nós queremos ser, né? Então, se a gente for optar pela média, não, nisso aqui eu não vou gastar minha energia, eu vou para outro lugar, show, como uma opção consciente. Mas nunca como inconsciente levar-nos pelo arrasto da boiada, né? Esse é um grande erro e 100% das pessoas que incorrem nisso, se fingindo, né? É aquele famoso fingindo demência, né? Fazendo de conta que estão aceitando mais algo que elas não refletiram porque incomoda, depois 100% dessas pessoas se arrependem. Então não vamos incidir nesse erro. A frase 5 é que a generosidade ganha favores para todos, especialmente quando acompanhada de modéstia. E aí entra num capítulo muito interessante até do Evangelho segundo o Espiritismo, ou que a Bíblia fala também, né? Né, de dar a quem não tem, né? Entra nessa parte muito da gratidão e da modéstia, enfim, ou do não querer compensar, fazer as coisas sem esperar alguma coisa em troca, né? A generosidade ela ganha favores por quê? Porque é assim que funciona o universo, né? Amanhã a gente pretende começar já a Semana da Prosperidade e um dos mandamentos clássicos da lei real do universo é que a gente é ensinado a acreditar de que quanto mais a gente dá, menos a gente tem. É a lei da escassez. É exatamente o oposto. O universo ele funciona como um teste. Então o que eu envio para ele eu recebo de volta. Se eu envio mensagens de que tudo vai acabar, que eu não quero tal coisa porque eu vou me expor, e eu reajo ao medo, me fecho e tudo mais, o que eu vou receber do universo é justamente isso, né? Se por outro lado eu quebro a corrente, a cadeia e sigo espalhando, né, as sementes da boa fé, da generosidade, da doação, né, do dar e receber, né, que é a lei diferente do universo, né? A gente acredita no universo da escassez, na verdade ele é estruturado no dar e receber. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, é esse favores para todos. O mais interessante e justo dessa lei divina é que, independente se a pessoa é um crápula ou uma pessoa do bem, o que ela dá, ela recebe. Só que também, claro, que ela tem o império das escolhas dela. Então, se por outro lado eu me faço ações que prejudicam os outros, eu me prejudico em seguida, né? Mas, se por exemplo eu planto a bondade, planto boas ações, bons gestos, esforço em favor meu e do próximo, o que eu recebo de volta é justamente isso: mais energia, mais esforço, mais estímulo, mais dádivas do universo. Tudo que eu preciso para seguir em frente. Por isso, o comentário que a gente fez um pouco antes de que tudo é muito linkado, né? Então eu não tenho que ter medo do futuro e do amanhã. Eu tenho que coordenar assim, com respeito e andar com o máximo de paz na minha consciência, né? Mas eu não tenho que ter medo, porque o que vem pra cá vem pra justamente nos ajudar e pra nos ensinar a crescer pelas vivências. Então, se a gente já entrega tudo de nós pro universo, nosso melhor, como a gente não vai receber o melhor de volta, né? Essa é uma crença mais que lógica e natural, mas que envolve também a vontade de perceber e esse sentimento, conforme a gente vai passando a vivência e tendo a orientação do saber, né, do pensar, é justamente que a gente vai sentindo aquilo dentro da gente e cada vez mais aquilo se torna uma vivência forte dessa generosidade, né? Então todos são passíveis de receberem os favores quando são generosos sem esperar nada em troca. Porque como diz Jesus na sua parábola, aquele que faz e alardeia para todos o que fez, já recebeu o seu prêmio justamente com isso, né? Então, quando a gente faz sem esperar a retribuição, o que a gente recebe é justamente
as bênçãos de todos e quantos lugares, e normalmente de quando a gente menos espera, né? É muito interessante isso, e faz um crescimento danado quando a pessoa se propõe a fazer isso de coração, né? E por último, é uma frase que eu deixo aqui para todos nós e que a gente colocado, né, em xeque diariamente com essa frase em vários momentos da nossa existência, por isso que ela é muito boa da gente se pensar. Um homem deve se apegar à crença de que o incompreensível é compreensível. Caso contrário, ele não tentaria entender. Como eu vou estudar algo, ou eu vou entender algo, eu vou vivenciar algo que eu acho que eu nunca vou saber, fazer ideia, ou mesmo assimilar o que será. Bom, basicamente eu deixo pra lá e vou viver outra coisa, né? Quando não é assim a vida. Tudo, absolutamente tudo que a gente passa, vivencia, daquela topada de dedinho na beirada da cama, ao momento do eu te amo de um filho, ou ao momento de generosidade de um estranho no meio do caminho, ou ao momento de comer uma refeição, sentar, ler um livro, ver alguma coisa que deixe em paz, momentos felizes, momentos tristes, tudo isso na nossa vida tem sentido e compõe uma caminhada. Então, se eu não me propuser a entender o porquê aquilo está acontecendo na minha vida a cada instante, e não é só pensar, é na esfera do sentir também, e na esfera do que aquilo me faz querer quando eu vivencio, então eu vou estar me fechando para a vida. E a partir daí, segue a regra anterior que a gente falou do que a gente planta, a gente colhe, né? Se eu me fecho, cada vez mais eu vou ter exemplos duros do universo da providência divina para que eu aprenda aquela lição, né? Ou que pelo menos eu me pergunte o que aquilo ali está acontecendo e para quê, né? A vida não necessariamente quer ensinar alguma coisa ou impor pra gente alguma coisa, mas normalmente elas querem que as situações, né, querem que a gente desperte a consciência para aquilo que precisa ser informado, para aquilo que precisa ser refletido e, caso a gente queira, mudar ou não um comportamento, uma vivência, um pensamento ou uma ideia. Então, se eu me apegar sempre de que o incompreensível jamais será compreendido, é difícil que alguma coisa na minha vida avance. Por outro lado, se eu tiver a postura desbravadora de andar os caminhos da minha vida e também tentar ajudar os outros compartilhando aquilo que eu vivenciei e sei, então a partir daí eu componho uma vida, uma estratégia de vida mais adulta e madura, em que eu simplesmente vivencio aquilo que precisa, tento caminhar também para aquilo que eu sinto que eu quero, né? E boto em prática aquilo que meu ser pensa, sente e quer fazer, né? Quando tudo está alinhado, é aquele famoso ninguém te segura, né? Então, o nosso caminho é que a gente deixe um pouco o ceticismo de conveniência, né? Que é aquele famoso que leva à mediocridade. Ah, não quero saber disso porque tal coisa. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Será? Ué, por que alguma coisa cruzou seu caminho e não tem nada a ver? Tudo tem a ver. Do contrário, não estaria lá. Quais são as milhões de possibilidades de coisas que podem acontecer no seu dia a dia? Por que aquela sequência de eventos aconteceu exatamente do jeito que aconteceu? Bom, tem que ter uma ordem nisso. O caos não é explicação suficiente. Na verdade, é a explicação daqueles que consideram a mediocridade como o valor último da vida, né? E não é assim, né? A mediocridade ela é um padrão, mas a nossa vivência é superar padrões, né? E superar para o bem, sempre com valores elevados, né? Então, vamos nos propor como atitude de vida, inclusive nesses momentos em que a gente tem uma intensidade de sentimentos, pensamentos, vivências mesmo, episódios do dia a dia nessa, vamos dizer assim, nessa dureza, né, de confinamento, vamos nos propor a tentar botar uma lógica no que ocorre. E se a gente se propuser e perguntasse por que isso está acontecendo comigo assim, provavelmente vocês vão receber uma resposta. Assim como eu recebo sempre que eu me faço essa pergunta, né? Então, pode fazer isso como desafio, não tem problema, né? Vocês vão ver que realmente é uma realidade, né? Então, vamos nos apegar a necessidade de crescer e se desenvolver, e não a crença de deixar para lá aquilo que a gente não compreende. Às vezes o que a gente não compreende agora, mas no momento seguinte, se a gente estiver aberto, aquele ensinamento volta pra gente como um crescimento. E é isso que a gente precisa fazer na vida, crescer. Do contrário,
a gente se questiona sobre por que a gente está aqui e o que nós estamos fazendo. O que é bom, mas quando se repete muitas vezes acaba gerando em doença. E esse não é o momento para a gente adoecer, né? Esse é o momento máximo para a gente florescer. Lembrando que todo florescimento, né, vem logo depois do inverno. Então, se a gente passa por um momento difícil, agora é hora da semente estar lá se nutrindo para que depois seu desabrochar seja bem esplendoroso, né?